número 10 do Catecismo Maior de Westminster. Eu acredito que eu não vou conseguir expor todo o conteúdo que preparei para hoje. Então vamos provavelmente falar sobre parte do conteúdo e deixaremos provavelmente o restante para o próximo domingo. Acho que tenho me alongado um pouco nas pregações, isso tem atrasado um pouco o horário aqui, mas enfim. A pergunta do número 10 do Catecismo Maior, irmãos, vai tratar sobre uma doutrina que para nós é muito cara, não é? Muito importante e uma doutrina inegociável para a fé cristã, porque ainda está relacionado ao que nós já começamos a ver tratando sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Mas a pergunta do número 10, de modo particular, vai tratar sobre um ponto relacionado à doutrina da Trindade que envolve muita complexidade, nós podemos dizer. É realmente um tema, como pude ver em todos aqueles que começaram a tratar sobre isto, é um tema difícil de ser tratado e que nós vamos tentar pensar acerca dele com muita humildade de fato. Aqui nós precisamos calçar as sandálias da humildade para pensar acerca dessa questão, da doutrina da Trindade em geral, mas também, de modo mais particular, sobre essa questão relacionada à divindade. E a pergunta de número 10 nos diz assim: quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? Resposta: o Pai gerou o Filho. O Filho foi gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então essa é a pergunta, bem como a resposta. Aí nós encontramos essa verdade sendo declarada aqui no Catecismo Maior de Westminster, mas também encontramos ela sendo declarada no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, que trata de Deus e da Santíssima Trindade. Na terceira e última seção nos diz assim: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, essa doutrina, irmãos, gera muita controvérsia, sobretudo quando vamos tratar sobre a ideia da geração eterna do Filho e sobre a processão do próprio Espírito Santo, porque quando pensamos em questões relacionadas a Deus, o Pai, na história da Igreja não existiu controvérsia, como controvérsia existiu tratando sobre a pessoa do Filho, bem como sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas essa doutrina, irmãos, tratando sobre as propriedades pessoais das três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, é uma doutrina que para nós é muito cara e não trata-se de uma novidade. Quando nós olhamos para o passado e pensamos nos credos que a Igreja de Cristo abraça, como por exemplo o credo atanasiano, nós encontramos esse tipo de linguagem, de geração, proceder e coisas assim, explicitamente declarado. Por exemplo, o credo atanasiano nos diz assim: o Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho é do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, portanto, é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Ele é Deus gerado eternamente da essência do Pai e é homem nascido no mundo da substância da mãe. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai com relação à sua divindade.
menor que o Pai com relação à sua humanidade. Calcedônia também vai tratar acerca dessa realidade, e aqui está mais específico tratando sobre a questão do Filho. E Calcedônia nos diz assim: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, exceto o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. A confissão belga, a confissão helvética também vai tratar sobre isso. A confissão belga, por exemplo, vai dizer assim: cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim ele seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai, coeterno, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, igual a ele em tudo. Na seção seguinte, no artigo de número 11, ele vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que procede tanto do Pai quanto do Filho. Enfim, irmãos, os credos, os catecismos da Igreja de Cristo sustentam e apresentam essa verdade em seus próprios padrões publicados. Mas como mencionei inicialmente, irmãos, é um tema que envolve complexidade e nós tentamos, de alguma forma, apresentar essa verdade bíblica, mas nós usamos palavras que não, em alguns casos, que não estão necessariamente na Escritura, como, por exemplo, trindade, a palavra, mas ela representa bem a verdade da Bíblia. Mas o que é que essa nossa dificuldade até mesmo de apresentar definições assim maiores, né, ou mais claras, o que é que isso apresenta? Né? E como algum estudioso vai dizer, ele vai dizer assim: a própria indefinição e inadequação de todos esses termos, que a Igreja sempre admitiu, declaram que se lida com um mistério profundo demais para ser analisado e compreendido por completo pela mente humana. Não é que a razão, essa doutrina, ela é contrária à razão do homem, mas ela está acima da razão do homem. É algo que transcende essa realidade e é algo que nós só podemos abraçar por fé, de fato, porque é algo fundamental para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação e tudo aquilo que nós fazemos, vivemos e cremos nesta nossa vida. Mas é de fato algo complexo, é um tema extremamente difícil e, como mencionei, nós precisamos calçar as sandálias da humildade. Mas quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, nós encontramos esse tipo de definição e há, obviamente, base bíblica para sustentarmos estas questões. E quando nós pensamos, então, sobre essa questão das personalidades ou propriedades pessoais das três pessoas da divindade, nós podemos dizer que as distinções entre as pessoas da Trindade são chamadas propriedades pessoais. O Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito procede do Pai e do Filho. Nós vamos pensar, então, inicialmente, sobre a questão de que o Pai gerou o Filho, ou sobre a paternidade de Deus, né? O Pai, Deus como o Pai. E a propriedade, irmãos, peculiar e pessoal do Pai é o fato de ele não ser gerado. Assim, ele gera ou dá origem ao Filho e com o Filho sopra o Espírito Santo. Mas é uma particularidade, propriedade peculiar, pessoal do Pai, o fato de ele não ser gerado. Não ser gerado. E nós vamos ver mais à frente, sobretudo quando nós tratarmos sobre a pessoa do Filho, o que isso também significa. Mas, como escreveu um comentarista, ele vai dizer assim: nós confessamos a primeira pessoa da Trindade como o Pai, que é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Embora muitas vezes deturpada pelos liberais, a doutrina da paternidade de Deus é bíblica e reconfortante para os crentes. A Bíblia usa o nome de 4 maneiras. Deus é o eterno Pai do Filho. Esta é a paternidade originária, da qual a paternidade terrena é apenas um reflexo fraco e imperfeito. Não atribuímos esse nome a Deus por meio de concessão. Nem é um resultado de ideias e ideais religiosos do homem. A paternidade eterna de Deus é ensinada com clareza na Bíblia. O Salmo 2, verso 7 nos diz: proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então é interessante, é o próprio Deus, é o Senhor, Deus o Pai, declarando acerca do seu filho. Lembrem-se, né? O Salmo 2 é um salmo messiânico, né? Fala sobre Cristo, e ele vai dizer, eu hoje te gerei. E a palavra do nosso Senhor vai nos ensinar que, ao profetizar o nascimento do Salvador, Miqueias mencionou a geração eterna do Filho, em Miqueias capítulo 5, verso 2. Essas origens são desde os tempos antigos, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, essa ideia de eu hoje te gerei, apresentada aqui pelo próprio salmista no Salmo 2, não é uma referência a algo que haveria de acontecer no futuro de forma alguma. Como vai dizer o próprio puritano John Owen, aí ele vai falar que hoje no Salmo 7, Salmo 2, verso 7, ele diz assim, hoje, sendo falado de Deus, daquele que é eterno, para quem todo o tempo está tão presente que nada é propriamente ontem nem hoje, não denota necessariamente tal proporção de tempo como é sugerido, mas é a expressão de um ato eternamente presente, nem passado, nem futuro, porque trata-se de uma declaração feita na eternidade, quando nem o tempo existia ainda. Então, Cristo, ele é aquele que é declarado hoje, como nos diz o salmista, eu hoje te gerei, ele foi gerado na eternidade pelo próprio Pai. E nós vamos falar com mais clareza quando nós formos falar acerca do Filho, assim que nós terminarmos este primeiro bloco tratando sobre o Pai. Então, hoje, aponta para essa realidade. E veja que não somente o salmista, no Salmo 2, verso 7, fala isso, Miqueias reforça essa ideia de que foi o Filho que fora gerado na eternidade antes dos tempos eternos, mas o próprio apóstolo, em Hebreus, capítulo 1, ele vai nos ensinar também essa realidade, se utilizando inclusive do saltério. Quando nós olhamos o que escreveu o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 1, veja o que diz a palavra, Hebreus, capítulo de número 1, versículos 5 a 8. A palavra nos diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então perceba que ele vai falar que o Filho, ele é eterno. E que este Filho, reforçando, inclusive baseado no que diz o salmista, que ele foi gerado na eternidade, que portanto ele é eterno, mas ele foi gerado pelo Pai. Ele tem a Deus como o seu Pai. E Deus, o Pai, como mencionamos, ele não foi gerado por ninguém e não procede de ninguém, ele é simplesmente o Pai do Filho, tendo-o gerado antes de tudo existir. Como comenta Gerhard Voss, comentando o Catecismo Maior de Westminster, ele vai perguntar o seguinte: como é que em Hebreus capítulo 1, do verso 5 ao 8,
pode demonstrar que o Filho não é um ser criado, mas foi gerado eternamente pelo Pai. Então ele comenta dizendo assim, a expressão hoje te gerei, no versículo 5º, não implica que antes daquele momento o Filho não existisse. Não implica que o Filho não existisse. Ao contrário, hoje é o dia da eternidade, como mostra o versículo de número 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino, o qual chama o Filho de Deus e afirma que o trono dele é para todo o sempre. Se o Filho tivesse um começo, ele não seria chamado de Deus. Então é interessante, não é? Essa ideia do Filho ser o Filho eterno de Deus, que aponta de fato para a própria divindade da pessoa do Filho. E a gente deve entender, irmãos, que diferente do que muitas pessoas podem imaginar, essa ideia de geração pode fazer com que algumas pessoas concebam a ideia de que, de alguma forma, o Filho ele foi gerado pelo Pai, que ele fora criado pelo Pai. Isso foi uma heresia sustentada por muitos homens no passado e alguns imaginam também isso em algumas seitas que ainda estão em voga em nossos dias. Mas há uma diferença entre criar e há uma diferença entre gerar. Como vai dizer um pastor, teólogo, ele escreve assim, se uma pessoa fizer um bolo, ela pode dizer que criou aquele bolo, mas não dirá que o bolo é o seu filho. Por que razão? Porque o bolo é feito de um material que não é da própria pessoa. A pessoa fez o bolo, mas foi a partir de um material que não é da própria pessoa. Por outro lado, quando uma pessoa tem um filho, esse filho é formado a partir da própria pessoa, a partir do seu próprio corpo, ou seja, ele é gerado da pessoa. Isso significa que, diferente do bolo, que é de uma substância diferente da pessoa que fez o bolo, um filho é gerado do próprio pai e da própria mãe. Isso é o que diferencia um filho de uma criatura. É por isso que, por natureza, não somos filhos de Deus. Por natureza, nós não somos. Nós fomos adotados como filhos de Deus, mas não somos, por natureza, filhos de Deus. Por natureza, somos meras criaturas de Deus. A razão é que não somos feitos da essência de Deus. Somos criados de uma substância que não é Ele. O que é totalmente diferente no que diz respeito ao próprio Filho, que foi gerado do Pai e possui a mesma essência do Pai. Nós vamos falar sobre o Filho mais à frente, mas é só para você entender, essa ideia de criar e gerar são coisas distintas, ainda que muitos tentem nos acusar dizendo que nós falamos ou ensinamos que o próprio Senhor, que Jesus Cristo, ele fora criado, não é como se fosse uma criatura como nós o somos. E então ele vai dizer assim, quem diz que o Filho teve um princípio, não pode afirmar que o Filho é gerado. Então ele comenta dizendo assim, alguns pensam que dizer que o Filho é gerado do Pai é o mesmo que dizer que o Filho teve um princípio. Pelo contrário, quem diz que o Filho teve um princípio, necessariamente precisa negar que o Filho é gerado do Pai. Como já demonstramos, o que caracteriza a geração e diferencia a geração da criação é exatamente que aquele que é gerado é da mesma natureza daquele que gera. E a criação é de uma substância diferente. Se a essência divina é eterna, se Deus habita na eternidade, se Deus não tem princípio, então o Filho, sendo gerado do Pai, não pode ter princípio. Se ele tivesse um princípio, a geração não seria da mesma essência que o Pai e, portanto, ele não seria gerado, mas criado.
Se Jesus é o Deus eterno exatamente porque ele é gerado do Pai, não o contrário. Quem nega a eternidade do Filho necessariamente precisa negar a sua geração, pois a geração, para que seja geração, precisa ser da mesma essência que é eterna. Então, Cristo, sendo gerado, aponta para o fato de que ele é o Filho eterno de Deus e que, portanto, é da mesma essência que Deus, o Pai. Então, irmãos, como mencionei agora, Pai e Filho possuem a mesma essência, sem mudança. Ambos são Deus. Mas é interessante, né, nós olharmos para a Escritura e vermos, por exemplo, a seguinte declaração em João, capítulo 5, verso de número 26. João, capítulo 5, verso de número 26. Veja o que diz a Escritura Sagrada. João 5, verso 26, nos diz assim: Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João capítulo 5, verso 26 tem sido também frequentemente usado para apoiar a doutrina da geração eterna. O mesmo tipo de personalidade viva e autoexistente o Filho também possui. O apóstolo está dizendo. Deus, o Pai, ele não deu o Filho sua deidade ou sua essência divina. Ele eternamente dá a ele sua personalidade como Filho. Não a sua essência, porque ele sempre foi Deus, sempre foi o eterno Deus, mas a sua personalidade como Filho, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele é eternamente o Filho de Deus, e na medida em que o Filho é da mesma substância do Pai, ele tem de ser necessariamente eterno e autoexistente. E na medida que ele é uma pessoa que subsiste do ser divino, como pessoa, ele é gerado pelo Pai. É complexo, né? Mas essa doutrina é algo complexo, mas muito importante nós entendermos essa realidade. Não poderia a geração do Filho acontecer no tempo como nós, que nascemos um dia no tempo e no espaço. Há a ocasião em que nós fomos gerados, há o dia em que nós nascemos, mas não podemos falar a mesma coisa no que diz respeito à pessoa do Filho. A geração do Filho não poderia acontecer em um momento no tempo. E por que razão? Porque se acontecesse, o Filho não seria eternamente o Filho, nem o Pai seria eternamente o Pai. As Escrituras falam abundantemente sobre a pré-existência do Filho e o relacionamento eterno entre o Pai e o Filho. Isso lança então longe a ideia de que ele poderia ter sido criado em algum momento no tempo. Por exemplo, olha o que diz João, capítulo 17, verso 5. João, apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então perceba, não é? O texto, ele diz com muita clareza, antes que houvesse mundo, com a glória que eu tinha, a glória que ele tinha junto do próprio Deus, o Pai. Ele vai dizer ainda no versículo número 24 do mesmo capítulo o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz também Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20, nós encontramos a seguinte declaração. Colossenses capítulo de número 1, versos 15 a 20, diz assim a palavra: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele
tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E então, irmãos, também nunca houve um tempo em que o pai não fosse o pai do filho, ou o filho não fosse o filho do pai. Ele sempre foi. Deus sempre foi o pai de Cristo, o filho, e Cristo sempre foi o filho de Deus, o pai. João, capítulo 1, versos 1 e 2, apontam para essa realidade, que é um texto que nós conhecemos também muito bem. João, capítulo 1, versos 1 e 2, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E ele, de fato, é aquele que chama ao seu próprio, a Deus o Pai, de Pai. Olha o que diz também Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Mateus, capítulo 11, versos 25 a 27, diz assim a palavra: Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então perceba aí que sim, Cristo, ele é o Filho de Deus, o Pai, e ele sempre foi o Filho de Deus desde toda a eternidade, como os textos que nós lemos inicialmente, Salmo 2, verso 7, Miqueias, capítulo 5, verso 2, Hebreus, capítulo 1, do verso 5 ao 8, nos ensinam com muita clareza. Mas então, o que é que nós não queremos dizer quando nós falamos sobre o Filho ter sido gerado também, gerado pelo Pai na eternidade? Veja, quando nós falamos sobre isso, isso não implica em divisão de Deus, porque alguém pode imaginar algo dessa natureza. A geração eterna não implica numa divisão no próprio Senhor. Não implica uma divisão da sua essência, de modo nenhum. A divindade única, simples e indivisível, subsiste plenamente em cada uma das três pessoas da divindade. As três pessoas possuem toda a essência divina. Isso não foi separado. Deus não é uma criatura para ser dividido em três partes. As três pessoas possuem toda a essência em si. Não é como se o Pai possuísse um terço da divindade, da essência, e o Filho possuísse um terço da essência e o Espírito um terço dela. Não. Todos eles, as três pessoas da divindade, possuem tudo em si. Eles são Deus eterno, infinito e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso é o que Deus é e isso é a própria essência de Deus. Então, nós não queremos falar em uma divisão na essência do Senhor de modo nenhum. Nós percebemos que há uma distinção de pessoas. Pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Pai não é o Espírito Santo. São três pessoas realmente separadas, mas possuem o mesmo ser, a mesma essência. E também não podemos afirmar que há uma subordinação ontológica, uma subordinação essencial do Pai ao Filho e do Filho ao Espírito Santo. Não existe qualquer tipo de subordinação ontológica. A subordinação não é ontológica ou imanente no que diz respeito ao ser, mas sim existencial ou, como nós geralmente falamos, econômica. Então, há uma distinção no que diz respeito aos papéis de cada uma das três pessoas da Trindade, por exemplo, na obra da redenção. Então, ainda que nós saibamos que as três pessoas da Trindade estejam envolvidas no que diz respeito à escolha dos homens, nós entendemos, como nos ensina Efésios capítulo 1, que o Pai escolheu
homens dentre o mundo, desde antes da fundação do mundo, para a salvação. Que o Filho, no mesmo texto, é aquele que é apresentado como aquele que vai morrer pelos pecados dos homens. Ele é aquele que é o Redentor. E o Espírito Santo seria aquele que aplica a obra da redenção no coração dos eleitos. O Pai escolhe, o Filho morre no lugar dos pecadores e o Espírito aplica a obra da redenção. Nós chamamos isso de trindade econômica. Nesse sentido, sim, há papéis diferentes. Mas Pai, Filho e Espírito Santo implica numa correlação intertrinitária eterna. Não há uma primazia de essência em ninguém, porque isso resultaria em diferença em honra e em glória. E em muitas outras coisas, sobre as quais nós, inclusive, falaremos na próxima pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Quando nós pensamos nas nossas doutrinas, a pergunta do breve catecismo nos diz assim: quantas pessoas há na divindade? E a resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância ou essência, iguais em poder e glória. Essa é a verdade ortodoxa declarada a que nós cremos e sustentamos. Então, o que nós entendemos, irmãos, é que há Deus, o Pai, aquele que não foi gerado por ninguém, mas o Pai gerou o próprio Filho. Então, uma vez tratado isso, a gente passa a tratar sobre o Filho tendo sido gerado do Pai. E qual é o significado, então, da geração eterna do Filho? O Filho foi gerado pelo Pai. Joel Bick, ele comenta dizendo o seguinte: o significado básico da geração eterna de Cristo é que o Filho é eterna e unicamente do Pai. O Evangelho de João ensina repetidamente que o Filho é do Pai ou da parte do Pai. Então, o primeiro uso que João faz do unigênito explicitamente indica o Verbo encarnado, que é o unigênito do Pai. O texto que nós lemos anteriormente, de Salmo, capítulo 2, verso 7, que diz: eu hoje te gerei, é um texto que serve para sustentar a verdade que o Filho foi gerado pelo Pai. Miqueias 5:2, mas também um outro texto que aponta para essa realidade é o texto de Provérbios, capítulo 8, verso de número 25. Provérbios, capítulo 8, verso de número 25. Interessante esse texto, porque ele não está falando simplesmente sobre a sabedoria qualquer, mas sobre a sabedoria que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É sempre assim que é interpretado esse texto de Provérbios 8, 25, quando a palavra diz: antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Está falando sobre a eternidade. Está falando sobre o Filho de Deus gerado então na eternidade. Não foi, irmãos, como algumas pessoas vão conceber, na encarnação que ele se tornou filho. De modo nenhum. Sua encarnação foi o meio pelo qual ele se tornou filho de... Ele não foi o meio pelo qual ele se tornou o Filho de Deus, mas foram, tanto a sua encarnação como a sua ressurreição, foram grandes provas da sua filiação eterna. Então, não é que ele, assim que encarnou, foi declarado filho. Não. Ou, na sua ressurreição, agora ele é filho de Deus. Não. Isso aponta para o fato de que ele é o eterno Filho do Senhor. Que ele também é o próprio Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, de modo particular agora, para João capítulo 1, verso 1, nós encontramos a declaração de que o Filho, ele é filho realmente desde a eternidade. João capítulo 1 nos diz... Verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, apontando para o fato de que ele existe desde toda a eternidade como Filho do Pai. E desse texto nós aprendemos pelo menos 4 coisas. A palavra viva é eterna. Segundo, a pessoa da palavra desfruta de comunhão com a pessoa do Pai. A preposição com, em grego, denota isso, que ele possui e desfruta da comunhão com o Pai. E terceiro, a pessoa do Verbo subsiste no ser divino igualmente
ao Pai. É isso que João, basicamente, está nos ensinando. E como vai dizer um comentarista, lemos sobre o Filho como a palavra eterna e pessoal em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em uma epístola, ele é chamado imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em outro lugar, ele é designado o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Portanto, nós o confessamos como o Filho de Deus eterno e unigênito. Ao tomar parte em sentido pleno da mesma essência divina que o Pai, o Filho não se encontra em nenhum sentido subordinado a ele como Deus. Porque, assim como o Pai tem vida em si, também concedeu ao Filho a vida em si mesmo, como nos diz João, capítulo 5, verso 26. E a palavra nos diz também, em João, capítulo 1, verso 18, que ele é o Filho unigênito de Deus que está no seio do Pai, apontando para a realidade de que Cristo é, de fato, Deus. João, capítulo 1, verso número 14, vai dizer que ele é o Filho unigênito de Deus. O João, capítulo 3, verso 16, também vai apontar para essa mesma realidade, para a ideia de que ele é o Filho unigênito. E unigênito significa o único gerado. Nós não fomos gerados, nós fomos criados. Mas ele sim, ele é unigênito, Filho de Deus, um único gerado por Deus, o Pai. Ele é o único Filho por essência e ele é o eterno Filho do Senhor. O nome Filho de Deus é atribuído a ele no Novo Testamento em 4 sentidos. Nem sempre distinguidos com clareza, mas às vezes é até combinado. Quando unido à palavra unigênito, indica claramente sua pré-existência e divindade. Ninguém, a não ser ele, poderia tomar para si o nome por causa do relacionamento único com o Pai. Ele também é chamado Verbo ou Logos por João, que apresenta uma visão mais exaltada da pessoa do Senhor. Como Verbo, ele estava com Deus e era Deus. A vida estava nele. Sua glória é cheia de graça e de verdade, glória como do unigênito do Pai. O impacto desse nome, que ensina a divindade do Senhor, só pode ser contornado quando são negadas a autenticidade e a autoridade do Evangelho de João, porque João, com clareza e abundantemente, fala acerca desta realidade. Mas então alguém poderia perguntar, em que sentido a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho, é autoexistente em si mesmo e por si mesmo, e em que sentido ele é eternamente gerado ou gerado pela primeira pessoa da Trindade, Deus o Pai? Então alguém responde dizendo assim, certamente o Filho é gerado do Pai desde toda a eternidade, nós já falamos. Com respeito à sua divindade, o Filho não é de outro, mas de si mesmo. Ele é Deus. E com respeito à sua personalidade, ele é do Pai. O Filho é de si mesmo em relação ao seu ser divino e é do Pai com respeito à sua pessoa. Então, ele é, por essa razão, necessariamente chamado a segunda pessoa da Trindade Santíssima. E então, irmãos, para concluir, quando nós olhamos para Cristo e falamos que Cristo é Filho de Deus, o Pai, gerado por ele, e nós falamos também que nós somos filhos de Deus, mas há uma distinção. Cristo e nós somos filhos, mas Cristo, ele é o Filho eterno de Deus, como nós já vimos, gerado na eternidade e não por adoção. É diferente de nós, não é? Nós somos filhos de Deus porque nós fomos justificados por Deus em Cristo e adotados na sua família. Então há uma distinção. Segundo, Cristo tem uma essência com o Pai e nós, os crentes, não temos. Não é? Nós não somos da mesma essência que Deus o Pai e o Filho. Terceiro, Cristo é Filho independente de nós. Antes de nós existirmos, ele já era o eterno Filho de Deus, mas nós só somos filhos por causa de Cristo. E quarto, Cristo é Filho por natureza e nós apenas por graça.
A graça abundante de Deus é que nos colocou hoje na condição de filhos de Deus. E hoje também podemos chamá-lo de nosso Pai. Então, até aqui, irmãos, nós falamos sobre o Pai ser o que gera o Filho ser eternamente gerado do Pai. E nós vamos concluir aqui. Porque vamos deixar para o próximo domingo, se Deus permitir, para tratarmos sobre o fato de o Espírito Santo ser aquele que procede do Pai e do Filho. Já chegamos no horário para concluirmos o nosso estudo. E a gente vai concluir o próximo estudo tratando sobre isto e tentando fazer um resumo sobre o que vimos até aqui. E aí vamos seguir em frente pensando ainda acerca da Trindade. Mas eu imagino que pode ter ficado aí um monte de dúvida na cabeça e um monte de perguntas para fazer. E fica à vontade para perguntar. Caso eu não souber responder, o pastor Paulo Miguel está aqui para responder. Ele vai nos ajudar. Mas